Você por acaso já se afastou de Deus ou negou um chamado de Deus? Então fica comigo que você vai saber o que Deus faz quando isso acontece. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Deus, estamos aqui diante de Ti para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que possamos ter um entendimento da Tua mensagem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, que todos sejam muito bem-vindos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Aqui quem fala é o irmão Alcides, diretamente do Japão. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite especial para você que está me assistindo. Eu te convido para se inscrever no nosso canal, para que você possa curtir os nossos vídeos e compartilhar com seus amigos, seus familiares, nossos vídeos, e assim cada vez mais pessoas tivessem acesso à mensagem de esperança. Combinado então? Então vamos lá para a lição dessa semana. O profeta é inquieto. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Muito bem. A lição dessa semana traz a história do profeta Jonas. Jonas foi um profeta que, em determinado momento, recebeu um chamado de Deus para que ele levasse a palavra de Deus à cidade de Nínive, onde viviam os assírios. E nesse momento, Jonas ficou com muito medo e fugiu na direção oposta de Nínive. Ele pegou um navio diretamente para Tarsis. Só que nesse navio, o que acontece? Ocorreu uma grande tempestade, o mar ficou enfurecido e nesse momento os marinheiros ficaram com muito medo e quiseram saber quem que seria o responsável por aquela calamidade. Tiraram sortes e tudo apontava para Jonas. Então Jonas admitiu que o culpado era ele. Ele admitiu que Deus estava enfurecido porque Jonas tinha fugido do seu chamado. Jonas o que faz? Ele pede para que os marinheiros o lancem ao mar. Os marinheiros, logicamente, ficaram contrariados, temendo Deus também. Então eles tentaram, com muito esforço, voltar à margem. Não conseguindo, eles resolveram atender o pedido de Jonas e lançaram ele ao mar. Só que antes disso, eles pediram perdão, Deus de Jonas, justamente para que eles não fossem responsabilizados pela morte de Jonas, já que foi Jonas que pediu que eles fizessem isso. Quando eles lançaram Jonas ao mar, o mar se acalmou, eles adoraram Deus naquele momento. Jonas foi lá para o fundo do mar, um peixe o engoliu. E ele ficou ali durante 3 dias. Nesse momento, Jonas com certeza estava em desespero, então ele clamou a Deus novamente. Deus ouviu seus clamores e fez com que o peixe o cuspisse para fora da água. Deus faz um novo chamado a Jonas, fala para que ele vá para a cidade de Nínive e pregue a sua palavra. Jonas vai lá e prega, anuncia a cidade de Nínive, ela seria destruída em 40 dias. E para surpresa de Jonas, todo o povo acreditou em Deus, todo o povo se voltou a Deus. Eles fizeram jejum, se cobriram com pano de saco, até o rei decretou que todos fizessem jejum, no intuito de que talvez assim Deus voltaria atrás da decisão de destruir a cidade. Pois bem, Jonas não gostou dessa situação, ele queria realmente que a cidade fosse destruída e ele foi questionar com Deus. Aliás, Deus primeiro que perguntou para Jonas, existe algum motivo para que você fique tão nervoso desse jeito, tão irado? E Jonas começou a falar, eu sabia que seria assim. Eu sabia que o Senhor era zeloso, que se arrependeria, que voltaria atrás, que não destruiria a cidade. Então nesse momento Jonas estava preocupado com essa reputação, afinal ele tinha acabado de dizer para a cidade toda que a cidade seria destruída. A cidade não
sendo destruída. Então o profeta seria um falso profeta. Mas assim, Jonas foi lá, se recolheu num canto. Deus fez crescer ali uma planta. Jonas acabou se alegrando muito com o nascimento dessa planta. Só que da noite para o dia, o que acontece com a planta? A planta é atacada por uma lagarta e morre. Então Jonas ficou ainda mais irado com isso aí. Então Deus novamente pergunta: você tem alguma razão especial para estar tão nervoso assim? A planta, ela fazia sombra para Jonas. Então a planta morreu, bateu um sol quente, né, em sua cabeça. Então por isso Jonas clamou a Deus, falou: eu prefiro morrer então, se for assim. Ou seja, tava parecendo aquelas crianças rebeldes, né, discutindo com o pai, sem razão, sem motivo nenhum. Então nesse momento Deus acaba ensinando: escuta aqui, meu filho, não é bem assim que você pensa, não. Você ficou triste com a morte de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro, e você nem sequer cuidou dessa planta. Agora, o que você esperava de mim? Sendo que eu cuidei daquelas pessoas da cidade, eu criei aquelas pessoas, eu cuidei, eu alimentei essas pessoas e elas se voltaram contra mim. Meu amor é maior. Você acha que eu vou destruir essas pessoas que não sabem o que estão fazendo? E assim termina a história de Jonas. Na nossa vida, a gente faz o seguinte: vamos criar aqui uma situação hipotética. Vamos supor que você é transferido para algum lugar diferente, alguma coisa assim. Você, a princípio, não quer ir para esse lugar. Vamos supor, para qualquer lugar que seja, entendeu? Seja pelo trabalho, seja uma igreja diferente, ou alguma situação assim. Só que você acaba indo, meio que com má vontade, mas acaba indo. Chegando lá, você não gosta de alguém. Começa a descontar toda a sua raiva nessa pessoa. E nesse momento você até se afasta desse lugar, prejudicando a sua vida. Vamos colocar assim: você está contrariando um chamado de Deus. Porque foi Deus que te mandou naquele lugar. Não importa onde você vá, foi Deus que te levou àquele lugar. Óbvio, se você realmente tem comunhão com Deus, obviamente. Então você vai àquele lugar, vamos supor, né, usando essa situação hipotética, ou trabalho ou numa igreja diferente. Vamos combinar aqui que a gente está falando que você seja transferido para uma igreja diferente. Uma cidade diferente, que você frequenta uma cidade diferente. Lá você não vai com a cara do pastor, você não vai com a cara dos anciãos ou coisa desse jeito. Então nesse momento você acaba se afastando dessa igreja. Eu não vou mais na igreja. Não vou porque lá tem fulano, tem ciclano, e eu não gosto deles. O que você está fazendo então? Você está se afastando de Deus. Você está negando o chamado de Deus. Só que quando você se afasta de Deus, quando você acaba dando um passo para longe de Deus, você dá um segundo passo, um terceiro passo, e quando você vê, você está muito longe de Deus. E as coisas que acontecem quando você está longe de Deus são praticamente imperceptíveis, mas quando você percebe, você está ali no fundo do poço. Na história, vamos dizer assim, lá na barriga do peixe. Mas aí você chega e quer voltar. Você vê que é tudo tão difícil longe de Deus. Assim como o filho pródigo se afastou de sua família, se afastou do pai dele, comeu comida de porcos, comeu junto com os porcos, perdeu tudo que tinha, se arrependeu e voltou para sua família. Jonas também. E nós também, a gente se afasta de Deus, a gente vê que nada mais dá certo. Eu não vou dizer aqui que tudo fica mais fácil quando a gente tem Deus, mas tudo fica mais possível de se enfrentar porque Deus nos capacita. A primeira lição que a gente tem é que a gente nunca deve se afastar de Deus. Ele sempre nos dá forças para enfrentar qualquer adversidade do dia a dia. Ele nos capacita para enfrentar as adversidades do dia a dia. Um segundo aspecto que a gente coloca aqui. Jonas não gostava, ele queria que a cidade fosse destruída, a cidade de Nínive. Só que, vamos supor na nossa vida, não vou por causa de fulano, não gosto daquela pessoa. Qual que seria um dos maiores mandamentos de Deus?
O primeiro, o que está escrito em Mateus, é justamente esse: amarás o teu Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Muitas vezes a gente não ama o próximo. Esse próximo que Jesus disse não é aquele próximo que a gente ama. É aquela pessoa que está perto de nós. A gente tem que amar essa pessoa como a nós mesmos. Muitas vezes, se ela te irrita, se ela te faz mal ou alguma coisa nesse sentido, é justamente porque ela não sabe o que está fazendo. Na verdade, ela está precisando da paz que Deus pode dar para ela. E quando você nutre um ódio dentro de si, você acaba se corroendo por dentro. E isso nunca vai te dar a paz. Então Deus ensina que você tem que amar o seu próximo. É muito fácil a gente orar por quem a gente ama. É muito fácil, é espontâneo. Mas e para aquelas pessoas que a gente pensa que odeia? Veja bem, a gente pode odiar o pecado, a gente deve odiar o pecado. Mas não a pessoa que comete um pecado. E justamente a pessoa pode não saber o que está fazendo. Assim como Jesus, quando foi crucificado, ele disse para Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, muitas vezes as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos criticam, as pessoas que nos odeiam, elas não sabem o que estão fazendo. Então, é aí que está o chamado de Deus. Somos nós que Deus chamou, foi você que Deus chamou muitas vezes para estar perto dessa pessoa. Para que você levasse essa pessoa o amor de Deus. Para que você enchesse o coração dessa pessoa do amor de Deus. Se você fizer isso, você está se beneficiando também. Você está cumprindo com a vontade de Deus para a sua vida. E você vai tirar de dentro de si aquele ódio que te corrói, te corrompe. Se você não consegue amar o seu próximo, peça para Deus. Peça para Deus. Deus vai te capacitar também para isso. Deus vai transformar o seu coração. Então, o desafio dessa semana, você possa pensar naquela pessoa que mais você odeia. Pode ser o chefe do seu trabalho, pode ser o professor lá na sua escola, na sua faculdade. Uma pessoa que muitas vezes te faz mal, só que ela não sabe o que está fazendo. Você deve orar por essa pessoa. Esse é o nosso exercício de fé. Porque só quando a gente tira de nós não, quando Deus tira de nós esse ódio, é que a gente encontra descanso. A gente encontra descanso no Senhor. E esse é o tema da lição do trimestre. Descansando em Cristo. E mais uma vez eu gostaria de orar por vocês. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos falar com Deus. Querido e grandioso Deus, mais uma vez eu gostaria de te agradecer pela possibilidade, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco, Senhor. Que o Senhor sempre derrame sobre nós o entendimento. Para que sempre possamos saber a Tua vontade para a nossa vida. Querido Deus, que o Senhor possa transformar nosso coração. Que o Senhor possa quebrantar nosso coração. Para que nós possamos amar também o nosso próximo, Senhor. Mesmo que muitas vezes as circunstâncias sejam adversas, Pai. Que o Senhor nos transforme. Que o Senhor nos dê um coração puro e renovado, Senhor. Querido Deus, que o Senhor não permita que nos afastemos de Ti. Por todas essas coisas, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, essa foi a lição da semana. Que todos vocês fiquem com Deus e que o Senhor os abençoe. Um forte abraço e até a próxima semana.